Estamos ao vivo já. Pessoal. Olá pessoal, boa noite, paz seja com todos, Deus nos abençoe. Quero dizer que eu me sinto honrado, me sinto privilegiado em ter você aqui conosco nesta live. Para a gente começar, quero testar aí o áudio, né? Você que está ouvindo, manda aí um ok. O Marcos está aqui conosco, o Marcos está aqui me ajudando na parte técnica. Vai dando um ok aí se está chegando sinal, se o áudio da nossa live está boa. E também vai mandando um aviãozinho aí, chamando a galera, chamando a turma, todo mundo. Se não está dando nenhum tipo de retorno, para a gente começar de maneira extraordinária. Nosso assunto hoje vai ser a ressurreição dos mortos e o juízo final. Então, como eu disse para vocês, o Marcos está aí conosco e ele vai estar atento às perguntas. Você vai me ouvindo falar sobre a palavra e pode surgir alguma dúvida. E aí você pode então mandar para nós essa dúvida, o Marcos vai passar aqui para a gente responder à luz da palavra de Deus. Então nós vamos dar início. Nosso assunto, vamos começar sobre a ressurreição dos mortos e depois vamos desembocar no juízo final. Nós vamos ler bastante versos bíblicos. Eu queria que você ficasse atento quando eu fizer a leitura, por mais que você talvez não vá acompanhar, porque você está usando o celular, mas você precisa prestar atenção, porque o que eu vou falar dentro dessa live é baseado na palavra de Deus. Então eu gostaria que você nos acompanhasse fazendo a leitura, que eu vou começar em João, capítulo 5, versículo 25 ao 29. João, capítulo 5, versículo 25 ao 29. Escute bem. Mais uma vez, verdadeiramente vos afirmo que que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Verso 26: pois assim como o Pai tem a vida em si mesmo, igualmente outorgou, deu a vida ao Filho em si mesmo. Verso 27: e também lhe deu autoridade para executar julgamento, porque é Filho do homem. Verso 28: não vos admireis quanto a isto, pois está chegando a hora em que todos os que repousam nos túmulos ouvirão a sua voz, e sairão os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e aqueles que tiverem praticado o mal para a ressurreição da morte, ou a ressurreição da condenação. Bom, lido isso, esse é o nosso texto base. Nós vamos ver que a doutrina, o ensinamento da ressurreição dos mortos é ensinada em toda a Bíblia. Nesse texto que nós acabamos de ler, vemos claramente no versículo 29, o Senhor dizendo que ocorrerão então duas ressurreições dos mortos. Ou seja, ele diz assim no versículo 29, os que tiverem feito o bem vão ressuscitar para a vida, e os que tiverem feito o mal serão ressuscitados para a condenação. Então eu já quero começar essa live dizendo para você que haverão duas ressurreições. Uma ressurreição para a vida, aqueles que praticaram o bem, e uma ressurreição para a condenação e para a morte, para aqueles que fizeram o mal. Porém, a doutrina da ressurreição dos mortos é ensinada na Bíblia de 4 formas diferentes, a saber, a primeira ressurreição que nós encontramos na Bíblia é a ressurreição espiritual. Essa ressurreição espiritual é o que Paulo deixou registrado aqui em Colossenses
capítulo 2, Paulo diz no versículo 12, presta bastante atenção: e isto aconteceu quando foste sepultado com ele no batismo, e com ele fostes ressuscitado mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou de dentre os mortos. A primeira tipo de ressurreição que a Bíblia traz é a ressurreição espiritual. É a ressurreição que acontece no novo nascimento do cristão. O dia que você levantou as tuas mãos e confessou Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, ali houve uma ressurreição espiritual. Paulo diz aqui em Colossenses que fomos sepultados com Ele no batismo, e com Ele, se fomos sepultados, também fomos ressuscitados. Que tipo de ressurreição é esta que Paulo está se referindo? É a ressurreição espiritual. Na vida humana, nós nascemos para depois morrer, mas na vida espiritual é o inverso. Na vida espiritual, primeiro morremos para depois nascer, porque o batismo significa que nós morremos para as coisas do mundo e ressuscitamos para as coisas de Deus. Então aqui, eu queria que você que está anotando, já anotasse aí, qual é o primeiro tipo de ressurreição bíblica? A ressurreição espiritual. Quando que ela ocorreu? No batismo. A pessoa que se batizou, ela foi sepultada com Cristo e ela foi ressuscitada espiritualmente em Cristo Jesus. Agora, eu queria dar para você a segunda forma de ressurreição bíblica. Já falamos da ressurreição espiritual, agora vamos falar da ressurreição física. O ministério de Jesus tem 3 relatos de ressurreição física, ressurreição literal. A mais famosa é a ressurreição de Lázaro, quando ali ele estava morto e Jesus o ressuscita de dentre os mortos. Depois temos o relato da ressurreição da filha de Jairo, uma menina que tinha 12 anos e estava morta, e Jesus literalmente ressuscita ela. E também temos nos evangelhos a ressurreição do filho da viúva de Naim, que estava no cortejo fúnebre, dentro de um esquife, de um caixão. Jesus toca e ali o menino, ele é ressurreto. Então, o ministério de Jesus nos mostra que há ressurreição física. Então, nós já falamos de 2 aspectos da ressurreição, 2 tipos de ressurreição: a ressurreição espiritual e a ressurreição física. Agora nós vamos entrar no terceiro tipo de ressurreição. Qual é o terceiro tipo de ressurreição de acordo com a Bíblia? É a ressurreição do último dia. Aonde que está escrito a respeito da ressurreição do último dia? Olha o que o Senhor diz em João capítulo 6, versículo 39 e versículo 40. No 39 ele diz o seguinte, presta atenção: e esta é a vontade do Pai. Qual que é a vontade do Pai? O qual ele me enviou, que não perca nenhum de todos os que ele me deu. Então qual que é a vontade do Pai? É que Jesus não perdesse nenhum que Deus havia dado para ele, mas que todos fossem ressuscitados no último dia. Olha o verso 40: de fato, esta é a vontade daquele que me enviou, no caso a vontade de Deus, que todo aquele que vir o Filho e nele crer, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Então nós estamos mostrando agora a terceira forma de ressurreição. A primeira ressurreição é a espiritual, a segunda ressurreição é a literal, é a física, mas a terceira ressurreição é o que a Bíblia chama de ressurreição do último dia. E quando que vai ocorrer a ressurreição do último dia? É a ressurreição que
que vai ocorrer no arrebatamento da igreja. Essa ressurreição do último dia é a ressurreição para a vida. Mas eu quero chamar a sua atenção e quero que você redobre ela, porque eu preciso lembrar vocês que a ressurreição para a vida ocorrerão em 3 fases. Então eu estou mostrando os 4 aspectos, os 4 tipos diferentes de ressurreição. Eu já falei da ressurreição espiritual, da ressurreição física, e agora eu estou falando da ressurreição do último dia. Lembrando que a ressurreição do último dia é considerada a ressurreição para a vida. Entretanto, a ressurreição para a vida, ela é dividida em 3 etapas, a saber, primeira, a ressurreição do próprio Senhor Jesus Cristo. Quando o Senhor Jesus Cristo, ele ressuscitou, ele é considerado as primícias dos que dormem, ou seja, a primeira etapa da primeira ressurreição para a vida já ocorreu há 2000 anos atrás. Aí nós vamos ver que Paulo, em 1 Coríntios, ele escreve o capítulo mais importante para a história da humanidade com relação à ressurreição dos mortos, principalmente a ressurreição de Jesus. Eu vou ler agora 1 Coríntios capítulo 15, versículo 3 e 4. Lá diz: porquanto o que primeiro vos transmiti foi o que também eu recebi, que Cristo, presta atenção você que está nos acompanhando, eu estou em 1 Coríntios 15, 3, que Cristo morreu pelos nossos pecados, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado, 2, e ressuscitou no terceiro dia, conforme as Escrituras, 3. Note que Paulo agora vai escrever o capítulo 15 de 1 Coríntios, e é o capítulo mais importante a respeito da ressurreição de Jesus. Paulo está escrevendo para a igreja de Corinto, que era uma igreja sob influência grega, e os gregos, eles acreditavam no dualismo. Na crença grega, tudo que era do corpo era ruim, e tudo que do espírito era bom. Então eles acreditavam que Jesus havia morrido, mas eles não acreditavam que Jesus havia ressuscitado, porque na crença grega, o corpo era ruim. Se Jesus tinha saído do corpo, que razão ele teria para voltar ressurreto nele? Então Paulo agora vai escrever um capítulo inteiro fazendo uma defesa, fazendo uma apologia a respeito da ressurreição de Jesus. Aí, para começar essa defesa a respeito da ressurreição de Jesus, Paulo vai agora então fazer 3 apologéticas. Primeira, ele diz o seguinte: que Jesus foi morto pelos nossos pecados. Assim entendemos então que quem matou Jesus não foi a ambição de Judas, nem a inveja de sacerdote, nem a covardia de Pilatos, mas foi o nosso pecado que cravou Jesus na cruz. Eu e você estávamos na cruz não como espectadores, estávamos na cruz como assassino. Nós podemos ver quanto viril, quanto abominável é o pecado aos olhos de Deus, porque os nossos pecados aos olhos de Deus significou a cruz do seu próprio Filho, a morte do seu próprio Filho, cravado naquela cruz de maneira poderosa. Depois Paulo diz assim, escute isso: o Jesus que morreu pelos seus pecados foi sepultado. Por que a Bíblia não diz que Jesus só morreu? Por que a Bíblia diz que ele morreu e foi sepultado? Sabe por quê? O sepultamento é uma prova inquestionável que uma pessoa realmente estava morta. Para ninguém falar sobre aquela teoria do desmaio prolongado, que Jesus provavelmente teria só desmaiado. Não, ele literalmente foi moído e transpassado e morto pelos nossos pecados, e o sepultamento é a prova que alguém literalmente está morto. Só que não para por aí. Paulo fala que Jesus foi morto pelos nossos pecados, Paulo fala que como prova Jesus foi sepultado, mas Paulo diz que
segundo as Escrituras, ao terceiro dia, Jesus ressuscitou. Jesus venceu o pecado, Jesus venceu a maldição da lei, Jesus venceu a morte. Escute isso, que você que está em casa: a morte foi o propósito, o sepultamento foi a prova, mas a ressurreição foi o coroamento de Jesus. Ei, eu estou falando da primeira fase, da primeira ressurreição, que é para a vida, que foi a ressurreição de Jesus. Agora você não sei se você notou um detalhe, você que está em casa. Paulo diz assim: segundo as Escrituras. O que significa esse segundo? O que foi segundo as Escrituras? A morte, o sepultamento e a ressurreição. O que ele quer dizer segundo as Escrituras? Ele quer dizer que tanto o Antigo quanto o Novo Testamento já havia profetizado que Jesus morreria, seria sepultado e ao terceiro dia ele ressuscitaria. Ou seja, não era invenção do momento, não era um chute no escuro, não era algo da cabeça de Paulo, já havia sido registrado antes que acontecesse. Então nós estamos falando da ressurreição dos mortos. Já falamos de 3 tipos de ressurreição: a ressurreição espiritual, já falamos da ressurreição física, e agora estamos falando da ressurreição para a vida. E a ressurreição para a vida, ela é composta de 3 etapas. Qual que é a primeira etapa? A ressurreição de Jesus, porque Jesus é a primícia dos que dormem. Agora a segunda etapa da ressurreição, que é para a vida, é a ressurreição na vinda do Senhor Jesus Cristo. Olha o que Paulo diz a respeito dos mortos no arrebatamento. Lá em Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16, está escrito: pois dada a ordem com a voz do arcanjo, no ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor Jesus descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Olha aí, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Logo em seguida, nós, os que estivermos vivos sobre a terra, seremos arrebatados com eles. Com eles quem? Os que haviam sido mortos e agora estavam ressuscitados, para encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos com Cristo para sempre. Então qual que é a segunda etapa da primeira ressurreição? A ressurreição daqueles que morreram em Cristo. Eles serão no último dia ressurretos, para podermos junto conosco encontrarmos o Senhor na sua glória. Então, quais são as 3 etapas da primeira ressurreição? A primeira etapa é a ressurreição do próprio Senhor Jesus Cristo, quando Paulo diz que ele foi morto pelos nossos pecados, foi sepultado e ao terceiro dia ressuscitou, segundo as Escrituras. Ou seja, isso significa que a morte foi o propósito, o sepultamento foi a prova, mas a ressurreição foi o coroamento desse ato. Segundo as Escrituras, não foi Paulo que decidiu isso não deu na hora um chute no escuro não, estava já escrito na palavra de Deus que deveria ser assim. Agora nós estamos vendo a segunda etapa da primeira ressurreição, que vai acontecer daqui a pouco, no arrebatamento da igreja, onde o apóstolo Paulo disse que, dada a palavra de ordem, a voz do arcanjo, o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor Jesus Cristo descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Aqui não fala dos mortos do Antigo Testamento, aqui falam dos mortos em Cristo. Eles ressuscitarão primeiro, logo em seguida nós, os que estivermos vivos sobre a terra, seremos arrebatados com eles, com esses mortos que ressuscitaram, e encontraremos o Senhor nos ares. Então agora você já sabe 2 etapas da primeira vinda, as 2 etapas da primeira ressurreição. Primeiro foi o Senhor Jesus Cristo, que ressuscitou como primícia. Segundo, os mortos em Cristo. E agora terceira fase da ressurreição dos mortos. Agora eu vou para Apocalipse
capítulo 20, versículo 4 e versículo 5. Olha o que diz Apocalipse, capítulo 20, versículo 4 e versículo 5. Olhei e vi alguns tronos, e foi entregue o poder de julgar aos que neles se assentavam. Agora redobre a atenção. E vi as almas dos que foram degolados. Olha o motivo por que eles foram degolados. Vi as almas dos que foram degolados por causa do testemunho de Jesus, da palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, não receberam sinal na testa e nem na mão. Agora triplica a atenção. Eles quem? Os que foram degolados, reviveram. Eu estou na King James. Reviveram. O que é reviver? É a pessoa que esteve morto e voltou a viver de novo. E reviveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Verso 5. Entretanto, os demais mortos não reviveram. Entretanto, os demais mortos. Quais demais mortos? Os outros não reviveram até que se completasse os 1000 anos. E esta, pois, é a primeira ressurreição. Esta, pois, é a primeira ressurreição. Por que só em Apocalipse diz que é a primeira ressurreição? Porque a primeira ressurreição, ela só vai ser completa quando houver uma ressurreição das pessoas que morreram no período da grande tribulação. No final do período da grande tribulação, ocorrerá uma nova ressurreição. Quem vai ser ressuscitado no final do período da grande tribulação? O texto diz: os que morreram degolados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus, que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e nem receberam sinal na testa e nem na mão. Tanto que João termina o versículo 5 do capítulo 20 dizendo: pois esta é a primeira ressurreição. Então a primeira ressurreição tem 3 etapas. A primeira etapa é com Jesus, o primeiro a se ressuscitar, a primícias. Depois a ressurreição dos que morreram em Cristo, daqui a pouco no arrebatamento da igreja. E no final do período da grande tribulação, aqueles que morreram durante os 7 anos degolados por causa do testemunho e da palavra, e não aceitaram o sinal e não adoraram a besta, esses vão reviver para reinar com Cristo 1000 anos. E João termina dizendo: esta, pois, é a primeira ressurreição. Então, nós já vimos, olha, ressurreição espiritual. É a primeira ressurreição que a Bíblia nos ensina, é o novo nascimento, no batismo. Toda pessoa que batizou, ela ressuscitou espiritualmente, ela está morta para o mundo e ela reviveu para Deus. Já falamos da ressurreição física, literal, e agora estamos falando da ressurreição para a vida, que é a primeira ressurreição. Mas nós estamos ensinando que a primeira ressurreição tem 3 fases, a saber, a ressurreição de Jesus, a ressurreição no final do período da grande tribulação, aonde que aqueles que morreram ali reviverão novamente para poder entrar lá com Deus no juízo final. Bom, dito isso, agora nós temos que analisar a 4ª ressurreição, que é a ressurreição para a morte. Já falamos da ressurreição espiritual, física, ressurreição para a vida, que em 3 etapas, e agora eu vou explicar a ressurreição para a morte. Para a gente explicar a ressurreição para a morte, nós temos que correlacioná-la com um outro evento maior ainda, chamado o juízo final, o grande trono branco. Para isso nós vamos ler agora Apocalipse, capítulo 20, a partir do versículo 11. Diz assim: o julgamento dos mortos. Em seguida, observei um grande trono. Olha, em seguida, observei um grande trono branco,
e o que estava assentado sobre ele. A terra e o céu fugiram da sua presença, e não foi achado lugar para eles. Verso 12: vi também os mortos, os grandes, os pequenos, em pé diante do trono, e alguns livros foram abertos. Então abriu-se um outro livro, o livro da vida, e os mortos foram julgados pelas observações que estavam registradas nos livros, de acordo com as suas obras realizadas. Verso 13: o mar entregou os mortos que jaziam nele, e a morte e o Hades entregou os mortos que nele havia, e um por um foi julgado, de acordo com o que tinha feito. Então a morte e o Hades foram atirados no lago de fogo, que é a Geena, e esta é a segunda morte, o lago de fogo. Verso 15: e todo aquele cujo nome não foi encontrado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então agora eu quero que você que está em casa preste atenção, porque nós vamos agora falar do quarto tipo de ressurreição, que é a ressurreição para a morte. E essa ressurreição acontece onde, pastor? No juízo final. Apocalipse capítulo 20, versículo 11 em diante. Bom, antes de entrarmos no juízo final, você que está em casa nos acompanhando, eu gostaria de te esclarecer, para você nunca confundir o tribunal de Cristo com o juízo final. Porque o tribunal de Cristo não tem nada a ver com o trono branco. O tribunal de Cristo acontece agora no arrebatamento, nos ares, para a entrada das bodas do Cordeiro. O tribunal de Cristo não vai ser julgado o obreiro, mas vai ser julgado as obras do obreiro. Agora, o tribunal do juízo final não é com Cristo, aí é com Deus. E quando ocorre ele? Lá no final do reino milenar, lá no último instante, para fazer o julgamento dos mortos. Então você não pode confundir esses dois juízes: o juiz de Cristo no bema, tribunal de Cristo, e o juiz de Deus, juízo final, trono branco. Os dois estão divididos por um intervalo de 1000 anos. No tribunal de Cristo vai comparecer os salvos, que foram arrebatados. No tribunal de Deus, que é o juízo final, o trono branco, não vai comparecer o crente salvo. Ok? Então vamos lá. Vamos falar agora do juízo final e entrar com a palavra sobre a ressurreição da morte. Daqui a pouco eu vou te mostrar literalmente aonde que acontece o quarto aspecto da ressurreição para a morte. Primeiro, nós vamos ver agora 4 critérios do julgamento de Deus. Quais são os 4 critérios que Deus vai usar para julgar uma pessoa? Quais são os 4 critérios? Você que está anotando, anota o primeiro critério aí. Escuta o que Paulo diz em Romanos capítulo 2, versículo 1 e 2. Inclusive o título do capítulo é Deus julga toda a humanidade. Se o título do capítulo é Deus julga toda a humanidade, o que Paulo vai falar agora é a maneira pela qual Deus usa para julgar a humanidade. Primeiro aspecto do julgamento de Deus, Romanos 2, verso 1 e 2. Portanto, és indesculpável, ó homem, seja quem for, quando julgas, porque a ti mesmo te condenas em tudo aquilo que julgas no teu semelhante. Pois tu que julgas, pratica exatamente as mesmas atitudes. No verso 2, mas nós sabemos que o julgamento de Deus é de acordo com a verdade contra os que praticam tais ações. Paulo deixa bem claro que o primeiro aspecto do julgamento de Deus, esse julgamento é de acordo com a verdade. Aí você se pergunta, qual verdade? Aí eu te respondo que Jesus respondeu em João 17:17. Jesus diz o quê? Jesus diz: santifica-os na verdade, a minha palavra é
a verdade. Ou seja, o primeiro parâmetro do juízo final será como as pessoas receberam ou não a verdade, que é a palavra de Deus. Romanos 2:2, Paulo diz, vou repetir, mas nós sabemos que o julgamento de Deus é de acordo com a verdade. E o que é a verdade? De acordo com João 17:17, Jesus disse, santifico-os na verdade, mas a minha palavra é a verdade. Ou seja, primeira maneira que Deus vai julgar no juízo final, como as pessoas se posicionaram, crendo ou não crendo na palavra dele, que é a verdade. Então o primeiro critério do juízo final é a verdade, e a verdade é a palavra de Deus. Segundo critério que Deus vai avaliar no juízo final, Paulo deixa no Romanos capítulo 2, versículos 5 e 6. No 5, Paulo diz assim, entretanto, por causa da tua teimosia e do teu coração insensível, e que não se arrepende, acumuleis ira sobre ti no dia da ira de Deus, quando se revelar plenamente o seu justo julgamento. Deus retribuirá cada um segundo as tuas obras. Então, primeiro parâmetro do julgamento, verdade. Segundo parâmetro do julgamento, obras. Paulo deixa bem claro, Deus retribuirá cada um segundo as suas obras. Algumas Bíblias podem estar assim, Deus retribuirá segundo os seus procedimentos. Ou seja, no juízo final vai estar sendo questionado como eu e você recebemos a verdade, mas também vai estar sendo julgado as obras. Paulo diz que ele retribuirá cada um segundo os seus procedimentos. Romanos capítulo 2, versículo 6. Terceiro aspecto do critério que Deus vai usar para poder julgar as pessoas. Esse critério, irmãos, ele é bem visto aqui nessa passagem de 1 Samuel, no capítulo 16, no versículo 7. Entretanto, Yahvé, o Senhor, assegurou: Samuel, não te impressione diante da aparência e nem da estatura destes homens, pois eu os rejeitei. Eis que Deus enxerga não como o homem vê, porquanto o homem julga o que está por fora, o homem julga a aparência, mas o Senhor sonda o coração. Qual é o terceiro critério do trono de Deus? Vai ser sem acepção de pessoas. Isso aqui que eu li foi quando o profeta Samuel foi escolher Davi. E o Senhor falou: eu não julgo como o homem julga. O homem julga pela aparência, o homem julga pela classe social, o homem julga pela cor da pele, o homem julga pela classe econômica. Não se atente para isso, porque o Senhor julga é pelo coração. Então quer te dizer que o trono de Deus vai ter parâmetros. Primeiro parâmetro, a verdade. Segundo parâmetro, as obras. Terceiro parâmetro, Deus vai julgar sem acepção de pessoas. Não interessa se é rico, se é pobre, se é branco, se é negro, não interessa qual é a classe daquela pessoa, ela vai passar pelo julgamento do Senhor. Agora, eu disse que seria 4 critérios. O primeiro é a verdade, o segundo é as obras, o terceiro é sem acepção de pessoa, mas o quarto critério está em Romanos 2,12. Olha o que Paulo diz em Romanos 2,12. Pois todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. Todos os que pecaram sobre a lei, pela lei serão julgados. Ou seja, Paulo está dizendo assim, olha, quem não conheceu a lei e fez coisa errada, sem a lei ele vai ser julgado. Agora, aquele que conheceu a lei e pecou sobre a lei, pela lei será o julgamento dele. Ou seja, o quarto aspecto do juízo final será de acordo com o conhecimento da lei. Então aqui estão os 4 critérios do julgamento do trono de Deus. Julgamento segundo a verdade, Romanos 2, 1 e 2. Segundo critério, segundo as obras, Romanos 2, versos 5 e 6, sem acepção de pessoas, 1 Samuel 16, 7, e
segundo conhecimento, Romanos 2,12, pois todos os que semeiam sem lei, pecaram sem lei, serão julgados sem a lei, mas todos os que pecaram sobre a lei, pela lei, serão julgados. Ou seja, o nível do conhecimento é que vai determinar o juízo. Pronto. Agora, vou responder o que é e quando será o juízo final. Você já tem agora os 4 aspectos, 4 critérios do julgamento do trono branco: verdade, obra, sem acepção de pessoa e conhecimento da palavra. Agora, o juízo final, como é que vai ser? Será o juízo de Deus sobre os ímpios e as suas impiedades, de todos os tempos, de todos os lugares. O que é o juízo do trono branco, pastor? Será o juízo de Deus sobre os ímpios e as suas impiedades. De quando? De todos os tempos, de todos os lugares. De acordo com a Bíblia, o juízo final, ele ocorrerá quando? Grava isso. Depois da segunda prisão de Satanás, ele é preso no início do reino milenar, e aí Cristo reina 1000 anos, no final do reino milenar ele é solto. Pastor, por que ele fica preso 1000 anos e no final é solto? É uma conversa para outro dia, mas quando ele sai, ele causa uma grande rebelião contra Deus, e agora ele é preso pela segunda vez de maneira definitiva no final do reino milenar. Logo após, no final do reino milenar, Deus vem para o juízo final, para a prestação de contas. Então eu já respondi uma outra pergunta: quem vai julgar? Deus, não é mais Cristo. Cristo já julgou as obras dos obreiros lá no início. Depois do arrebatamento aqui, eu já estou lá no final, depois do reino milenar. Então, o que é o juízo de Deus sobre os ímpios e as impiedades? Quando que vai acontecer? No final do período do reino milenar. Quem vai ser o juiz? O juiz vai ser Deus. Agora eu quero mostrar para você quem vai participar. Quem terá que prestar contas ao juízo? Quem vai ter que prestar conta ao justo juiz? Então redobre a sua atenção. Primeiro, serão julgados todos que desde Caim amaram e praticaram a iniquidade. Estes serão ressuscitados para receberem a condenação eterna. Então aqui está a ressurreição, que é para a morte. Lembra que eu comecei há 1 hora atrás falando que a Bíblia ensina 4 ressurreições? A ressurreição espiritual, a ressurreição física, a primeira ressurreição para a vida e a 4ª ressurreição, que é para a morte. Quando que vai ter a ressurreição para a morte? No final do reino milenar, no juízo final. Os que morreram desde Adão, desde lá de Caim, desde o princípio de todas as coisas, todos os que amaram e praticaram a iniquidade, esses serão ressuscitados, mas agora para serem condenados. Essa é a 4ª ressurreição, que é para a morte. Quem também será julgado? Todos os que estiverem vivos naquela ocasião, os que estiverem vivos no período do reino milenar. Quem mais serão julgados? Todos os que morreram durante o período do reino milenar. Quem mais será julgado? Os anjos caídos que se rebelaram contra Deus também terão que comparecer no julgamento para prestar contas e ser castigados. Então 4 classes se apresentam para prestar contas. Nota que não tem salvos nesse meio. Quem presta conta para Deus no juízo final? Os que amaram e praticaram a impiedade e a iniquidade desde o início da história da humanidade até o último dia. Esses vão ressuscitar para a morte, é a 4º tipo de ressurreição. Segundo, os que estiverem vivos na ocasião do juízo. Terceiro, os que morreram no período do reino milenar. E 4º, os anjos que se rebelaram juntamente com Lúcifer lá no céu e vieram afrontar o projeto de Deus. Agora, eu já respondi o que é o juízo, é a prestação de conta. Eu já respondi quando, no final do período do reino milenar. Eu já respondi quem é o juiz, é Deus. Eu já respondi quem vai prestar conta: os ímpios, os que estiverem vivos,
os que morreram durante o período e os anjos caídos. Agora eu quero mostrar algo mais importante, a base. Baseado em quê que eles serão julgados? Haja vista que são 4 critérios avaliados no juízo de Deus: verdade, obras, sem acepção de pessoas e conhecimento. Pegou? Agora eu vou mostrar a base do juízo. Diz que os livros serão abertos e cada um será julgado conforme o que está escrito nos livros. Que livros são esses? Arquivos divinos. Tem um tanto de especulação por aí, cada um falando, ó, lá no céu vai abrir tantos livros, 7 livros, 3 livros, o livro disso, o livro daquilo. Não, isso é especulativo. A Bíblia não define. A Bíblia diz que abrirão livros e o livro da vida. Pronto. Não dá voz aonde a Bíblia se silencia. Para de ouvir especulação humana. O que eu sei, que esses livros estão registrados atos praticados pelos homens. Inclusive acredita-se que uma grande parte do ministério dos anjos, Marcos, é registrar nesses livros os atos dos homens. Então esses livros que serão abertos são livros de atos que nós cometemos. Segundo a palavra de Deus, neles foram registradas todas as coisas praticadas por todos os seres humanos, desde o início do mundo até o dia do juízo. É isso que está escrito em Apocalipse capítulo 20, versículo 11. João diz o seguinte, João deixa bem claro o seguinte, escuta isso: e em seguida observei um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, a terra e o céu fugiram da sua presença, e não foi achado lugar para eles. Isso aqui é a emanência da presença de Deus. Verso 12, vi também os mortos, os grandes, pequenos, e que aí ele termina assim: olha, então abriu-se o livro da vida, e os livros e os mortos foram julgados pelas observações das coisas que estavam escritas nos livros. Então, qual que é a base do juízo final? Os atos, as atitudes dos homens. Esses livros é para dizer que os atos que estavam escritos aí, presta atenção, vou te tirar uma dúvida. O livro da vida nunca foi usado para condenar ninguém. Os nomes que estão escritos no livro da vida são o nome de salvos. Então, já que o livro da vida é um livro que consta o nome de salvos, o que o livro da vida está fazendo no juízo onde as pessoas serão condenadas? Eu vou te responder. Para provar que o juízo de Deus é justo, vai abrir-se os livros e vai mostrar que os atos do homem que está sendo condenado é bem merecido de condenação, mas vai também abrir o livro da vida, sabe para quê? Para provar que o nome dele não está escrito. O livro da vida está ali como prova dos 9. Os livros registram os maus atos, e o livro da vida comprova que o nome daquela pessoa não está escrito. Assim, Deus não é injusto em condenar os pecadores, porque tem a prova e a contraprova que aquela pessoa praticou coisas erradas. Está faltando quanto tempo, Marcos? 15 minutos ainda. Então dá para nós ir. Agora, vou tentar concluir. Vamos concluir. Qual é a sentença? Qual é a sentença? Eu já falei então o que é o juízo, quando será o juízo. O juízo é onde Deus vai castigar toda a impiedade do homem praticado, beleza? Quando no final do período do reino milenar, depois da segunda prisão definitiva de Satanás, pegou? Quem vai julgar é Deus. Quem vai prestar contas? Todos aqueles que amarem praticar a iniquidade serão ressuscitados para receberem condenação eterna, é o que é a 4ª ressurreição da morte. Também vão ser julgados os que estiverem vivos, também serão julgados os que morreram no período do milênio, e também serão julgados os anjos rebeldes. Qual é a base do julgamento, crente? Os livros. Que livros são esses?
os atos registrados de toda a humanidade. E o livro da vida, pastor, é porque alguém vai se salvar ali? É para mostrar que o nome daquela pessoa não está escrito no livro. E qual vai ser a sentença que essas pessoas receberão? A palavra de Deus afirma que todos os que não foram achados no livro da vida serão lançados no lago de fogo e vão experimentar a segunda morte. Esses estarão eternamente separados de Deus. Quão terrível juízo há para aqueles que não receberam pela fé a salvação em Cristo Jesus. Eu queria que nesse momento você que está em casa pensasse nos seus familiares, pensasse nos seus amigos. Meus irmãos, deixa eu te falar uma coisa: o juízo de Deus vai vir sobre a iniquidade do homem. Ali não haverá mais misericórdia, ali vai estar registrado todo o mal. Jesus diz em João capítulo 5, quem fizer o bem vai ressuscitar para a vida, mas quem fizer o mal vai ressuscitar para a condenação. E quando Jesus fala ressuscitar para a condenação, ele está se referindo ao juízo de Deus lá no trono branco, aonde que os mortos serão ressuscitados para serem condenados eternamente. Eles vão para a geena de fogo. A igreja hoje quer pregar só uma teologia triunfalista. A igreja hoje quer pregar só vida de vitória. Escute isso: eu sou pastor e eu creio que Deus dá vitória. Eu sou pastor e eu creio que Deus faz triunfar. Eu sou um pastor, eu creio que Deus prospera. Eu creio que Deus cura. Mas a igreja parou de pregar que Deus também é juiz, que haverá uma prestação de contas para aqueles que estão rebeldes, para aqueles que estão desviados, para aqueles que estão no pecado, na iniquidade. A igreja precisa acordar, a igreja precisa pregar que Jesus está voltando, que haverá uma prestação de conta, que o tribunal de Deus não tem mais oportunidade de arrependimento. Os pastores não pregam mais esta mensagem. As igrejas estão lotadas de pessoas interessadas em ser curadas e ricas. Do que adianta ser rico e curado e ir para o inferno? Do que adianta um dia ter estado dentro de uma igreja, ser rico e curado e ser condenado no juízo de Deus? Irmãos, é hora da gente se despertar. O tempo da oportunidade, a igreja precisa pregar. A igreja precisa pregar. O tempo de salvação é hoje. Eu quero deixar essa palavra para o seu coração. E se essa palavra está impactando você, eu quero que você mande esse vídeo para todas as pessoas da sua rede social. Se esse vídeo, se essa live sobre a ressurreição dos mortos e o juízo final, Deus está falando no seu coração, eu queria que agora você, quando isso acabasse, você enviasse para todas as pessoas. Eu quero te dizer que haverá um tempo de prestação de contas para a iniquidade e o pecado da humanidade, e Deus não está a brincar. Então nesta noite nós meditamos um pouco sobre a ressurreição dos mortos e o juízo final. Eu quero então agora terminar orando. Quero terminar orando, agradecendo o Senhor, e te peço, se essa palavra está te impactando, envie ela para todas as pessoas da sua rede social, replique ela para todas as pessoas, porque haverá uma prestação de contas diante de Deus. Oremos. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, muito obrigado por esta palavra. Obrigado, Jesus, porque nós seremos ressuscitados na primeira ressurreição, ou então seremos arrebatados vivos, porque cremos que Maranata, ora virá o Senhor na glória. Mas também sabemos que haverá uma ressurreição para a morte, que é a condenação eterna, no juízo final, aonde haverá uma prestação de contas diante da sua presença. Oh meu Deus, cada dia que passa, queremos declarar que estamos firmes, aliançados com Jesus Cristo, o nosso Senhor. Pai, eu abençoo agora cada pessoa que está participando conosco, que esta pessoa permaneça firme até morrer, ou até Jesus voltar, porque Maranata, ora vem o Senhor Jesus. Amém. Amém? Tem alguma pergunta aí, Marcos? Não tem nenhuma pergunta não. Então tá bom. Está faltando quantos minutos? 9 minutos. 9. Então agora eu vou terminar. Se ninguém tem nenhuma pergunta, eu vou terminar te agradecendo,
pedindo para você propagar essa live, divulgar para todo mundo. YouTube. E te dizer também do YouTube, o Marcos está me lembrando aqui, Pastor Castelo Branco. O Marcos pega essas lives e ele manda lá no nosso canal no YouTube, Pastor Castelo Branco. Então tudo que a gente faz no Instagram, o Marcos manda para o YouTube, lá você pode acompanhar também. Quero só agradecer por estarmos juntos nesse tempo. Espero que seja um tempo de graça, de crescimento para a sua vida espiritual. E logo, logo, semana que vem, te chamo de novo para que a gente possa continuar caminhando na palavra. Tem uma pergunta que você quer responder? Vamos lá. A pessoa pode ter o nome riscado do livro da vida? Alguém está perguntando lá na casa se alguém pode ter o nome riscado no livro da vida. A pergunta melhor seria o seguinte: perde-se a salvação? Porque o nome escrito no livro da vida, salvação. O nome fora do livro da vida, perdição e condenação. A resposta é sim. É muito possível que uma pessoa salva, que tem o seu nome escrito no livro da vida, ela possa também perder a salvação. Baseado aonde que está escrito na palavra de Deus? Está aqui Hebreus capítulo 6, versículo 4 em diante. Você que fez a pergunta, aqui está a resposta. E você que está em casa nos acompanhando, pode ser a sua dúvida também. E Marcos, eu acho que nós precisamos fazer uma live sobre salvação. Perde ou não perde salvação? Aqui começa uma das respostas, Hebreus capítulo 6, versículo 4. Ora, é impossível para aqueles que, uma vez foram iluminados, 1. Experimentaram o dom celestial, 2. Praticaram do Espírito Santo, 3. Provaram os benefícios da palavra de Deus, 4. E os poderes da era vindoura, 5. Mas se apostataram da fé, sim, é impossível que tais pessoas que experimentaram essas 5 coisas que eu acabei de ler, sejam de novo conduzidos ao arrependimento, tendo em vista que contra si estão crucificando outra vez o próprio Filho de Deus e zombando dele publicamente. Então é possível sim. Não é assim, o cara cometeu um pecado e perdeu a salvação, não. Depois a gente pode fazer uma live sobre soterologia e mostrar como se ganha a salvação e como se perde a salvação. Porque aqui a Bíblia diz que pessoas que experimentaram essas 5 coisas e se apostataram da fé, é impossível que elas se arrependam, porque elas estão crucificando de novo o Filho de Deus. Tá bom? Então nós vamos acabar aqui agora. Tá ótimo, foi um tempo precioso. E logo nós estamos de volta. Deus te abençoe, um grande abraço. Na paz de Cristo, irmãos.